Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de que lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não pareça aos homens que jejuas, mas e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nosso gracioso, misericordioso, glorioso Deus Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, nós te damos muitas graças por estarmos aqui reunidos segundo o direcionamento do Teu Espírito Santo. Com certeza, de nós mesmos nós não estaríamos aqui. Estaríamos mortos em nossos delitos e transgressões, perdidos no mundo, sem Deus, sem esperança. Mas o Senhor nos concedeu graça e misericórdia, nos concedeu a fé em Cristo Jesus para que pudéssemos estar aqui como um povo redimido pelo sangue de Jesus Cristo, para estarmos aqui glorificando e adorando o Teu nome. Graças à Tua misericórdia em Cristo Jesus, não há dom maior do que este. Que o Senhor nos conceda a plenitude do Teu Espírito Santo, que seja o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a proclamar a Sua palavra, e que seja o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a abrir os olhos, mentes, ouvidos e corações, para que todos que estão aqui possam receber a Sua palavra com fé verdadeira, com temor e tremor, e assim possam frutificar para a Sua honra, para a Sua glória, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Nós vimos no sermão passado que Jesus, ele apresenta a justiça superior aos dos escribas e fariseus, justiça essa que é necessária para entrar no reino de Deus. Até aqui, o discurso de Jesus foi explicar de forma positiva aquilo que as pessoas precisam fazer e fazer de forma
perfeita para entrar no reino de Deus. Algo que nós vimos que é impossível no nosso mundo em que vivemos. Agora, o discurso passa a advertir contra um tipo equivocado de justiça. Jesus se dirige para aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que deve ser evitado para não cair no pecado de contrariar a vontade de Deus e profanar a perfeição de Deus simplesmente em busca de aprovação humana. Jesus, ele diz que aqueles que vestem suas ações de roupagens piedosas, mas que não seguem a vontade de Deus, essas pessoas fazem motivadas pela aprovação humana e Jesus as chama de hipócritas. E Jesus está instruindo seus discípulos, dizendo que eles não devem ser como esses hipócritas. Portanto, essa passagem é uma exortação que Jesus faz e ele ilustra o seu ensino por meio de 3 contrastes que apresentam a maneira errada e a correta de cumprir 3 deveres religiosos de destaque naquela época. Essas 3 atividades religiosas que Jesus vai usar para ilustrar a sua exortação é a esmola, a oração e o jejum. O que não se deve fazer ao praticar essas ações e o que deveria ser feito é o que Jesus vai ensinar. A condenação que Jesus lança aqui em relação aos hipócritas não recai sobre a prática dessas ações. Então, o que eu quero dizer aqui não é que Jesus está proibindo as pessoas de praticarem essas 3 atividades, de darem aos pobres, orar e jejuar. O que Jesus está aqui condenando é a motivação, a maneira errada com que essas atividades são praticadas. Porque o que conta não é somente aquilo que nós fazemos, mas a motivação interna que nos faz praticar essas ações. E dependendo dessas motivações internas, se elas estiverem erradas, tudo aquilo que nós fazemos não passa de hipocrisia e diante de Deus não tem valor nenhum. Versículo 1. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Jesus está aqui direcionando a sua crítica às pessoas que davam esmolas. A maneira a qual ele se opõe a essa prática de dar esmolas é que as pessoas estavam fazendo isso diante das outras pessoas. Isto é, publicamente. Quando eles davam esmolas, eles faziam um ato tão ostensivo que Jesus, ironicamente, ele diz que essas pessoas estão tocando trombeta diante de si para que todas as pessoas olhem para o ato deles contribuírem aos pobres. Ou seja, Jesus dirige a sua condenação à motivação que essas pessoas estavam tendo para exercer essa atividade. E essa motivação é para que as outras pessoas, notassem eles ao dar o dinheiro, para os pobres. Ou seja, essas pessoas estavam ajudando as pessoas, na verdade, em busca de aprovação humana. No final, então, são atos revestidos de piedade, de espiritualidade, mas que, na verdade, são o caminho para a glorificação pessoal, humana, e não para a glória de Deus. O que Jesus está abordando aqui é que muita gente, inclusive dentro das igrejas, exercem atividades travestidas de piedade, de religiosidade e de espiritualidade, mas
a motivação interna não é glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. É muito comum esse tipo de motivação que muitas vezes assume roupagens exteriores de piedade e espiritualidade. Mas esse tipo de ação, com essa motivação errada, por mais que seja realizada por pessoas cuja dignidade seja humanamente incriticável, por exemplo, líderes religiosos, irretocáveis de forma exterior, eles são incriticáveis, ninguém desconfia. Mas se esses líderes praticam essas ações com essa motivação equivocada, na verdade essas ações não produzem a justiça necessária para entrar no reino de Deus. Haverá muitas surpresas no dia do juízo final, em que muita gente comparecerá diante de Deus em seu tribunal, achando que durante a sua vida exerceu diversas atividades piedosas e espirituais e que ele será elogiado por Deus. A minha vida inteira eu tive atenção aos pobres e necessitados. A minha vida inteira foi dirigida em orações. O meu joelho está calejado. Eu perdi as contas de quantas vezes eu jejuei a ponto de quase definhar sem forças de tanto tempo que eu me privei de alimentos. Só para ouvir diante de Deus, como nós veremos no prosseguimento, na parte final do Sermão do Monte, só para ouvir de Deus que nada do que ela fez durante a sua vida inteira, na verdade, tem alguma validade. Sim, ela pode ter tido atenção aos pobres. Sim, ela pode ter realizado diversas orações. Sim, a pessoa pode ter se entregue a diversos períodos de jejum. Sim, ela pode ter passado diante da comunidade como uma pessoa piedosa, mas Deus possui olhos que podem enxergar os mais íntimos sentimentos, pensamentos e motivações. E ela ouvirá de Deus que as suas motivações, sentimentos e pensamentos estavam longe de Deus. E que, na verdade, ao invés de glorificar a Deus, ela estava glorificando a si mesma. Portanto, ela já recebeu toda a recompensa que os seus atos mereciam. Enquanto o resultado da ostentação religiosa, de tocar trombeta, olha, eu estou jejuando, olha, eu estou orando, olha, eu estou contribuindo àquela pessoa em necessidade, enquanto o resultado dessa ostentação religiosa é a recompensa desejada do aplauso humano, na verdade, Jesus está dizendo que a verdadeira vida dos discípulos é que eles devem glorificar a Deus e não buscar a própria glória. Todas as atividades devem ser realizadas para a glória de Deus. Pessoas que vivem pelo aplauso de outras pessoas já receberam a recompensa nesta vida. Mas Deus está dizendo que existe uma recompensa da parte do seu Pai que está no céu. Não como a recompensa que os hipócritas já receberam neste mundo, mas é uma recompensa que permanece para sempre e é a única que vale a pena. Versículo 2. Portanto, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui, Jesus usa uma palavra muito interessante. Algumas traduções, dependendo da Bíblia que você está lendo, algumas traduções trazem a seguinte exortação: quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receberem aplausos.
para serem aplaudidos pelos homens. Mas eu creio que aqui, a King James, ela trouxe o significado mais literal do que Jesus está dizendo. Porque Jesus, ele diz que os hipócritas, eles tocam trombeta diante de si para serem glorificados pelos homens. Assim diz, literalmente, a palavra de Deus. Porque aplaudido ou glorificado é uma tradução de um verbo no grego, nós chamamos de doxa, que literalmente significa glória. Então, quando nós falamos de, por exemplo, ortodoxia, nós estamos falando de orto, que significa correto, e doxia, glorificação. Ortodoxia significa a correta glorificação a Deus. E aqui Jesus está dizendo que essas pessoas, quando elas dão esmola, elas tocam trombeta diante de si, muito mais do que receber aplausos, mas para serem glorificados. Isso significa que literalmente eles estão tomando para si aquilo que só pertence a Deus. Elas estão tomando para si a glória que pertence a Deus e ainda estão travestindo este roubo com roupagens piedosas. O homem não somente se recusa a dar glórias a Deus, mas ele deseja e rouba, usurpa a glória que pertence somente a Deus. Isso vestindo este roubo de uma atividade religiosa, espiritual e piedosa. Assim está caído o homem profundamente no pecado, torcendo o bem em mal e o mal em bem. Versículo 3. Mas, quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. A prática de dar aos pobres era uma parte importante da vida social judaica. Tratava-se de um dever religioso imposto ao povo de Deus em passagens como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 11. O Salmo 112, versículo 9 também diz a mesma coisa. E também algumas formas específicas de assistência aos pobres estão estabelecidas em Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29. Deuteronômio capítulo 24, versículos 19 a 21. Deuteronômio capítulo 26, versículos 12 e 13. Ou seja, dar aos pobres, dar aos necessitados, é uma atividade estabelecida por Deus nas Escrituras. Portanto, a maneira de evitar a hipocrisia não é deixar de doar aos pobres, mas fazer isso com tal discrição que mal saibamos o que demos. Que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Não toque trombeta diante de si, jogando a público aquilo que vocês estão fazendo, porque isto não é uma forma equivocada de se realizar algo que Deus ordenou, mas jaz debaixo disso o desejo de usurpar a glória de Deus. Jesus está dizendo que as suas doações devem ser motivadas pela obediência a Deus e intimidade com Deus, pela compaixão para com o próximo. Então, o pai deles, o seu pai que vê o que é feito em secreto, os recompensará. E essa recompensa é a única legítima e é a única que vale. Todas as demais formas são, na verdade, usurpação da glória de Deus. Então, Jesus, ele parte para o segundo exemplo de uma prática religiosa errada. Versículo 5. Quando tu orares, não sejas como os hipócritas,
pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, Jesus pressupõe que os seus discípulos vão orar, assim como ele pressupõe que os seus discípulos vão contribuir aos pobres. Mas Jesus proíbe as orações hipócritas, meramente para serem vistos pelos homens. Aqui, a expectativa é de que outras pessoas testemunhem as orações públicas dos hipócritas. E isso provavelmente indica que as orações eram feitas em voz alta e não apenas em lugares fechados. Então, o que Jesus está aqui dizendo, ele não está proibindo as orações em público ou em voz alta nas igrejas. Não é isso que Jesus está proibindo. Na verdade, aqui está pressuposto que haverá ocasiões em que as pessoas orarão em público e haverá ocasiões em que as pessoas orarão em voz alta. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui não é em si a atividade, mas eu repito, a motivação para as atividades exercidas. Ou seja, é aquilo que está no interior da pessoa e que é a razão pela qual as pessoas estão realizando essas atividades. Sim, orações podem ser e costumeiramente são ocasiões em que homens roubam a glória de Deus. Sim, pessoas podem orar para obterem glória a si mesmos. Sim, pessoas podem vir a público, levantar a voz em oração, não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. É isso que Jesus está dizendo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Jesus se direciona para a oração que valoriza a qualidade. Jesus se posiciona contra a oração que valoriza a quantidade em detrimento da qualidade. Orações mecânicas e desnecessárias. Jesus não proíbe o uso de formas litúrgicas em si. Por exemplo, quando nós oramos o Pai Nosso de forma fixa, sempre ao final dos cultos, por exemplo. Jesus também não proíbe a persistência na oração, que você apresente uma causa necessária e urgente a Deus dia após dia, durante semanas, meses ou, quem sabe, durante anos. Aqui, o que Jesus critica, que nas nossas traduções está aqui, por exemplo, como vãs repetições, na verdade, literalmente, ele pode significar por meio de palavras ocas, vazias. É isso que Jesus está criticando. Que você encha a sua oração de palavras sem lastro. Que você encha a sua oração de palavras ocas, vazias. Portanto, a questão aqui não reside no método ou na frequência da oração. O próprio Jesus repetiu a sua oração, por exemplo, no capítulo 26, versículo 44. Jesus aparentemente passou uma noite inteira em oração, lá no capítulo 14, versículos 23 a 25. Jesus ensinou os seus discípulos a perseverarem na oração, por exemplo, em Lucas capítulo 18, versículo 1. O que Jesus está criticando
é a falta de fé que fundamenta a oração. O que Jesus está criticando é uma oração ilegítima, porque é uma oração completamente oca. A oração legítima é aquela que é feita em fé, isto é, em completa entrega a Deus. A oração que é válida é aquela que é realizada em confiança absoluta em Deus, permeada pela dependência absoluta em Deus. Mas se você vive uma vida independente de Deus, autossuficiente, e você só se lembra de Deus no momento do aperto e da necessidade, e a sua oração que você dirige é cheia de autossuficiência, tratando Deus como um gênio da lâmpada, esta oração, por mais que você a multiplique, simplesmente não é válida. Assim como dar esmolas poderia ter como motivação a glorificação pessoal, também a oração pode ser motivada por motivos egocêntricos. Só a minha necessidade importa. Só a minha urgência importa, de modo que eu preencha toda a minha oração, do começo ao final, das minhas necessidades, dos meus desejos, das minhas urgências. Orações, então, feitas no sentido de considerar Deus um jogador reserva, que ele só entra quando as suas forças estão lá cambaleantes. Orações feitas que consideram Deus uma espécie de gênio da lâmpada, são aqui essas vãs repetições, vazias, inúteis, apesar de se multiplicarem, não serão ouvidas. E em contraste com as orações vazias dos hipócritas e dos gentios, Jesus ensina como orar, tendo o pressuposto de que antes mesmo de vocês orarem, Deus já sabe qual é a sua real necessidade. Portanto, movido por esse conhecimento de que Deus é o seu provedor, Deus é a fonte de tudo aquilo que você tem e necessita, e que Deus é bom graças a Jesus Cristo, Jesus convida os seus discípulos a orarem. Os versículos 9 a 13, nós temos uma fórmula preciosa de oração, que nós conhecemos como o Pai Nosso. Versículo 9. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós não teremos tempo para expor essa oração versículo a versículo. Nós temos um sermão já pregado, né? Se vocês quiserem, consultem depois. E talvez nós façamos mais sermões, né, para abordar cada uma das petições aqui. Mas é suficiente neste sermão saber que, em primeiro lugar, nem todos os aspectos da oração estão incluídos neste modelo de oração. Por exemplo, não há confissão explícita de pecados. Não há agradecimento direto por bênçãos já recebidas. E não há aqui a inclusão de intercessão pelas necessidades do mundo ou pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Tudo isso deve ser desenvolvido por meio da meditação sobre cada cláusula individual da oração e também deve ser aprendido por meio do desenvolvimento da vida cristã, por meio da leitura da palavra de Deus e do seu amadurecimento no conhecimento de Deus. Portanto, o que Jesus está dando aqui não é uma oração que perfaz tudo aquilo e somente aquilo que nós devemos orar a Deus. O que Jesus está dando é um ponto de partida fundamental, princípio básico que deve nortear todas as nossas orações. E esse princípio fundamental que deve guiar as nossas orações, nortear as nossas orações, não é encher essas orações de vãs repetições e de pedidos meramente egocêntricos.
Mas a oração é parte fundamental da nossa adoração a Deus, fazendo petições ao Senhor. Portanto, as orações são parte irrevogável da nossa adoração, do nosso louvor a Deus. E ouçam, Deus se sente honrado quando nós oramos a Ele, pedindo as nossas necessidades, confiando que as nossas necessidades são satisfeitas por Ele e nele. Deus se sente honrado quando nós oramos, confiando na providência e no amor de Deus, de que Ele nos dará tudo aquilo que nós necessitamos. Sim, Ele sente prazer nas orações do seu povo. Mas lembrem-se, o conteúdo básico da oração possui como foco o reino de Deus e a necessidade desesperada do Espírito Santo. É isso que está expresso, por exemplo, no pedido pelo pão diário. Dá-nos o pão de cada dia. Esse pedido ultrapassa as nossas necessidades diárias físicas e aponta o pão como o próprio Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo mais do que nós precisamos do pão para forrar os nossos estômagos. Nós necessitamos do Espírito Santo mais do que a água que mata a nossa sede. Mas quando nos pomos a orar, nós nos ajoelhamos e nós imploramos pelo quê? Geralmente, pela realização dos nossos sonhos, geralmente pelo alívio de nossas aflições. E quem pode negar que o maior conteúdo das suas orações não é por dinheiro? Mas Jesus está aqui apontando o verdadeiro conteúdo da oração. A manifestação do reino de Deus e a nossa desesperada necessidade pelo Espírito Santo. Se vocês compreendessem a necessidade que vocês têm do Espírito Santo, a vida que vocês precisam ter, vocês orariam com fervor e angústia e urgência pelo Espírito Santo. Com o mesmo ímpeto e esforço e perseverança que vocês oram quando o aperto financeiro vem. Vocês, sem o Espírito Santo, deveriam estar desesperados. Mais desesperados do que quando os boletos vencem. Mas as nossas orações estão longe disso. E Jesus ele continua, versículos 14 a 18. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas de semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus, ele coloca o perdão dos pecados no centro da sua missão. Jesus é Deus encarnado, luz de luz, Deus de Deus. O Deus que se fez homem. Ele veio ao mundo justamente para oferecer o perdão dos pecados aos que creem. Mas, se a comunidade de discípulos, resultante dessa missão de Jesus, de perdoar os pecadores, se essa comunidade de discípulos, que deve funcionar como membros de uma comunidade perdoada de dívida impagável, cujo resultado era condenação eterna no lago de fogo e enxofre, se essa comunidade negar o perdão aos outros, como isso pode ser? Jesus, ele diz, versículo 14, se vocês perdoarem aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares
aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Com isso, Jesus não está dizendo que o perdão é a condição necessária para a salvação. Primeiro você tem que perdoar todas as pessoas para então obter o perdão de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que quanto mais uma pessoa compreende a enormidade dos seus pecados que foram perdoados por Deus, mais ela vai perdoar os seus irmãos. Quanto menos ela entende a enormidade dos seus pecados perdoados por Deus, menos ela perdoará os seus irmãos. Portanto, uma pessoa que não perdoa a mínima ofensa, das duas uma, ou ela pouco entendeu a enormidade dos seus próprios pecados que foram perdoados, ou ela não crê em Cristo Jesus. Ela não entendeu o Evangelho. E aqui nas palavras de Jesus, o perdão é um elemento extremamente importante em uma igreja. Vocês conseguem adivinhar por quê? Por que o perdão faz parte elementar de uma igreja? Por que vocês acham que o perdão ele é um elemento extremamente vital em uma igreja? Porque na igreja só se reúnem pecadores. Os bancos das igrejas não são preenchidos por pessoas santas e perfeitas que não erram. A igreja não é lugar de pessoas que não pecam. Ou você achou que as pessoas que são diferentes das pessoas do mundo, por serem santas e não pecadoras, elas se reúnem num espaço particular só entre pessoas boas, honestas e perfeitas? De modo que nós nos escandalizamos quando nós olhamos para o lado e vemos alguém pecador. E nos recusamos a perdoar essa pessoa no mais ínfimo dos erros. Não. A igreja só reúne pessoas que não prestam. A igreja é um lugar em que pecadores se reúnem em busca de misericórdia. A igreja é um lugar de pessoas com muitos problemas, de todas as espécies. Então imagine quão fundamental é o perdão numa igreja. Porque na igreja só se reúne o que não presta. E se não houver perdão na igreja, como que essa igreja vai subsistir? A igreja está repleta de mentirosos, idólatras, adúlteros, pecadores. Pessoas mortas em delitos e transgressões, mas que receberam perdão de uma dívida impagável. A igreja é o lugar em que se reúnem pessoas pecadoras que foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. E se é assim, dentro das igrejas, as pessoas vão errar umas com as outras. Mas, conscientes de tudo aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, cujo valor é infinito. Ele viveu uma vida absolutamente perfeita. Foi traído, morto na cruz. E ao morrer na cruz, ele derramou sangue que comprou a vida de toda a igreja. Portanto, cada pessoa que vem aqui, neste recinto, ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo, é um pecador perdoado de uma dívida infinita. Então, quando um irmão nosso peca contra a gente, transgride contra a gente, vivendo sob o Evangelho, nós perdoamos os nossos irmãos. E quanto maior é o conhecimento da enormidade dos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, maior é a nossa disposição de perdoar as transgressões dos nossos irmãos. Uma igreja que não perdoa é uma igreja morta e sem evangelho. E a triste realidade das igrejas hoje é que os seus membros mordem-se uns aos outros e se recusam a perdoar uns aos outros. Isso Jesus está condenando. E Jesus aqui então, para finalizar, ele se lança para a terceira prática comum na época, que é o jejum.
O jejum, assim como a esmola e a oração, deve ocorrer entre o discípulo e Deus, e ninguém mais deve saber. A questão aqui é que as atividades que nós desenvolvemos como forma de espiritualidade, piedade, podem ser, na verdade, hipocrisia. O que está por trás da hipocrisia é o desejo pela glória que somente pertence a Deus. E isso feito dentro das igrejas por pessoas que se revestem de religiosidade e piedade. Pessoas não somente se recusam a perdoar as menores transgressões dos seus irmãos, mas pessoas que oram em público, ofertam espalhafatosamente, porque eles desejam a glória que pertence a Deus. Esses 3 atos principais da piedade judaica, dar esmolas, orar e jejuar, são apenas exemplos de muitas práticas suscetíveis à hipocrisia religiosa que compõem sim a religião moderna hipócrita que Jesus está dizendo para não serem. A questão aqui, então, não é abolir essas ações. Vamos parar de ofertar, vamos parar de orar e vamos parar de jejuar. A questão aqui é de colocar essas atividades dentro da verdadeira perspectiva da justiça necessária para entrar no reino de Deus e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E convenhamos, nós não fazemos isto. Ninguém por si busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E, de fato, isso é uma ordem. É a justiça que excede a dos escribas e fariseus que nós precisamos ter para entrar no reino do céu. Mas é simplesmente impossível ofertar na medida necessária e com a disposição interna correta. É simplesmente impossível orar de maneira correta e com a disposição interna correta. E é simplesmente impossível jejuar com a disposição correta. Porque orar, jejuar, são expressões de dependência de Deus. Ofertar também. E se nós achamos que podemos realizar orações e jejuns e ofertas de maneira perfeita só a partir desta simples instrução, então, de começo, nós não somos dependentes de Deus. Porque nós, no fundo, achamos que podemos encontrar a justiça que excede a dos escribas e fariseus em nós mesmos, não dependendo de Deus. Jesus está denunciando aqui a prática religiosa de todos aqueles que vêm a Deus sem Ele. É o culto falso, idólatra, travestido de piedade. Em relação ao jejum, fazendo parte de um culto degenerado e falso, vamos ler Isaías capítulo 58. Grite alto, com todas as suas forças. Grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e os seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles. Fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de panos de saco e cobrem de cinzas. É isso que chamam de jejum? É isso que chamam de culto? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor?
Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com o faminto, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. E assim Deus prossegue. Essas palavras de Jesus não são simples instruções para que nós cheguemos à conclusão: agora eu sei como orar. Agora eu sei como jejuar e ofertar. Essas palavras de Jesus condenam a nossa falsa religiosidade. Assim é uma igreja sem Jesus Cristo, hipócrita, mentirosa, falsa. E Jesus diz que vocês já receberam toda a recompensa. Porém, gostaria de fechar esse sermão. Se a lei nos condena, o Evangelho proclama o perdão dos nossos pecados. Se nós não oramos como devido, se nós não jejuamos como devido, se a nossa religiosidade é denunciada como falsa e hipócrita, eu convido todos vocês a virem correndo aos pés de Jesus Cristo em busca de misericórdia. E vocês a encontrarão em abundância, porque em Cristo Jesus há perdão pelos pecados, porque ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para todos aqueles que se veem como pecadores, o convite a encontrarem misericórdia em Cristo Jesus está feito. Creiam em Cristo Jesus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso Deus, gracioso Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realizou por meio de Cristo Jesus. Graças nós te damos porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. E graças nós te damos porque o Senhor nos retirou de uma vã maneira de viver para nos conduzir ao teu reino como cidadãos eleitos e redimidos pelo teu sangue. Que o Senhor nos guarde e nos proteja porque vivemos tempos difíceis e perigosos e que o Senhor nos traga de volta semana que vem para recebermos mais da sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.